Sejam bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal Negócios, e o Advogado do Diabo é o Luís Miguel Henrique. Olá, Miguel. Olá, Miguel. Uma vez mais. Esta semana debruçamo-nos sobre a banca e a discussão que foi suscitada no Parlamento sobre as comissões de reembolso antecipado no crédito à habitação. E no momento em que estamos a gravar ainda não existe, na verdade, um figurino final sobre como é que vão acabar estas propostas que foram apresentadas pelos partidos. Ora, e o PS apresentou uma proposta que visava, numa primeira fase, acabar totalmente com as comissões de reembolso nos empréstimos à taxa mista e à taxa fixa do crédito à habitação. Depois houve um parecer da Associação Portuguesa de Bancos que alertava para os riscos desta iniciativa e frisava que o resultado prático seria o fim destas ofertas de crédito para os consumidores. Para nos ajudar a olhar para este tema, temos hoje connosco Carlos Albuquerque, antigo administrador da Caixa Geral de Depósitos, também antigo diretor de supervisão do Banco de Portugal e com um longo currículo na Banca Nacional, sobretudo no BCP. É também colunista do Jornal de Negócios. Carlos Albuquerque, bem-vindo e obrigada por ter aceitado este desafio de se juntar a mim e ao Miguel no Advogado do Diabo. O PS acabou por recuar, pelo menos aquilo que conhecemos até ao momento em que estamos a gravar, naquela intenção inicial de acabar com a comissão de reembolso nos créditos à taxa fixa e mista. Encontrou ali um bocadinho uma solução intermédia, no entender deles, que foi corrigir a mão, acabar apenas com a taxa mista, com o reembolso na taxa mista e reduzir de 2% para 0,5% o reembolso antecipado nos empréstimos à taxa fixa. Antes de irmos para a discussão mais técnica, para o detalhe técnico daquilo que é o financiamento bancário, o que é que nos diz isto sobre a forma como o PS também olha para a Banca Nacional? Diana e Luís, agradeço o convite e é com todo o gosto que estou aqui. Portanto, já temos colaborado no Jornal de Negócios, é também com todo o gosto que eu faço os meus pequenos contributos para o Jornal de Negócios e, portanto, aqui estamos. O que é que isto nos diz sobre a forma como o PS olha para a Banca Nacional? PS e os partidos em geral. PS e os partidos em geral. A banca, o negócio bancário, sempre foi uma coisa mal vista nas sociedades, sempre teve, mas não é novo, até há muito pouco tempo o negócio bancário era quase pecado na Igreja Católica, durante séculos o negócio bancário... A história da usura. A história da usura era pecado na indústria, na Igreja Católica, inclusivamente, quer dizer, também por isso, se calhar, por exemplo, os judeus no século XII foram empurrados para a banca, porque eles podiam emprestar, eles também tinham um problema de financiamento intra-judeus, mas eles foram empurrados para serem os financiadores dos não-judeus. E se calhar os judeus que eram até essa altura agricultores passaram a financeiros. Porquê? Porque este negócio bancário sempre teve esta... Entre os católicos era mal visto. E aparentemente é uma imagem que foi ficando. Só para ajudar, o Islão tem a mesma coisa com a Sharia. Isso é outra questão. Certo. É igual, não é só uma questão, mas só para dar uma... Mas a Sharia também tem. Sim. Mas enfim, aqui na Europa fundamentalmente havia essa questão, dos judeus... E é sempre visto pelas populações como uma coisa de usura, estão a ganhar dinheiro com o dinheiro dos outros, etc. E depois é muito fácil com isto agradar às populações, agradar às pessoas, porque há aqui muita mistificação e muita demagogia no meio deste processo todo. E os políticos têm dificuldade em, eu não digo em defender, em ser racionais naquilo que é a relação com a banca, e em especial naquilo que é a relação com a banca e naquilo que é a relação da banca com os clientes particulares. Porque no caso das empresas eles metem-se muito poucos e aliás a regulamentação é muito pouca. Depois o que é que temos aqui? Temos hoje esta tentativa permanente de regular tudo. De regular tudo. Isso é um outro aspecto. Aliás, é engraçado como temos também o tema das entidades não eleitas que querem fazer regulamentação sobre tudo e os políticos também não querem ficar atrás. Mas, acima de tudo, eu acho que o PS hoje são dois PS. Eu já escrevi isto, aliás, um dos artigos do Jornal de Negócios. O PS são dois PS. É um PS mais herdeiro da tradição, digamos, do 25 de Abril, mais próximo do conceito de socialismo democrático, social-democracia. E há aqui uma mudança geracional no PS que leva o PS para caminhos bastante mais de esquerda e quase aproximação ao Bloco de Esquerda. E, portanto, não querem perder esta imagem
eu não sei se é populista, se é demagógica, porque para mim o populismo tem um conceito, apesar de tudo, de ciência política muito determinado. O PS não é um partido populista, mas é um partido que se envolve em, como o PSD, nas certas circunstâncias, para procurarem ocupar também espaços, que são espaços de extremos, envolvem-se em formas e atitudes demagógicas. E que hoje em dia têm sido ocupados por partidos que cavalgam esses mesmos argumentos. O que às vezes dá mau resultado. E o que é que acontece? E neste caso concreto, isto é um tema que não deve ser, não é político, é um tema financeiro, é um tema que é muito objetivo do ponto de vista dos seus cálculos. Isto é um tema muito técnico. E o que é que o PS faz? O PS faz, neste caso, com estas propostas, politiza um tema que é técnico, e manda e sugere este tipo de 2%, 1%, 0,5%, sem qualquer tipo de controle, sem qualquer tipo sem qualquer tipo de sem justificação. Justificação sem qualquer tipo de critério. Porquê 0,5%? Porquê é que não há de ser 0,73%, ou 0,78%, ou 1,24%? Então já lá vamos à parte mais técnica. Mas quer dizer, é importante porque desmistificar esta politização de um conceito que é absolutamente técnico. E já vamos fazer também para se perceber do ponto de vista técnico o que é que está aqui em causa. Mas antes disso, porque falava aqui da questão do populismo, eu perguntava ao Miguel se isto é mais um discurso de populismo que se está a generalizar entre os políticos. Vamos lá. Eu acho que sim. Acho que esta questão tem muito de política antes de economia e de finanças. E para falar de política temos de falar do elefante na sala. E o elefante na sala é o Chega. Isto é, a partir de um determinado momento e alguma radicalização que nos últimos anos que aparentemente tem funcionado. Basta olhar para o caso da banca até é mais também à esquerda. Mas vamos chegar, mas é o contraponto, é aí que eu quero chegar. A partir de um determinado momento e com os lugares que tu tens ocupados, percebe-se claramente que aquilo, correto ou incorreto do ponto de vista ético, correto ou incorreto do ponto de vista social, a demagogia funciona e vale votos. Depois tens aqui, logo à partida, o contraponto. É óbvio que o PS não se vai colar a ideias, mas só para também ter, ainda esta semana tivemos o Montenegro a ir buscar um tema que normalmente é ocupado pelos seus pares ao lado de direito, que é a segurança, a intervenção. Um horário que normalmente é guardado para comunicações relevantes ao país. Os partidos do centro, e pela capilaridade que de repente o número de lugares da Assembleia da República ganhou, começam a ter a necessidade de sobreviver à conta de ir buscar temas que são queridos aos seus extremos. O PS mais ao seu lado esquerdo e o PSD mais ao seu lado de direito. Aqui chegados, chegamos então àquilo que o PS na segunda-feira tenta fazer e que tem muito a ver com isso que o Carlos acabou de explicar, que é politizar algo que eventualmente não tem que ser politizado pelo seu tecnicismo. Pior ainda, e estávamos até um bocadinho a conversar em off, mas não penso que não vai me importar para partilhar, que é o facto de o Orçamento de Estado deixou de ser uma ferramenta de técnica para passar a ser um momento de esgrima política durante semanas. Porque tu tens aqui durante semanas, que seja porque é o pré-orçamento, é o debate na generalidade, depois é o debate na especialidade, e estamos a semanas com coberturas mediáticas brutais em que os partidos, e agora aqui chegados, percebem que têm momentos cruciais para ganhar votos, têm momentos cruciais para ganhar 0% de audiência. E face ao equilíbrio que há e disputa quase território a território, metro quadrado a metro quadrado, faz lembrar as trincheiras, infelizmente, a leste da Europa, é assim que se vê o combate político. Exatamente, e voltamos ao princípio, a capilaridade é tanta que tudo serve para um fim, e o fim é conseguir audiências, conseguir shares, conseguir votos. E isso é o próprio problema. Este ano começamos até mais cedo, quando Marcelo Rebelo de Sousa pediu em maio para se discutir o orçamento e não ali no pós-verão. Mas, Carlos Albuquerque, para quem não sabe, e vamos falar aqui então da parte mais técnica do financiamento bancário, para quem não sabe como é que se montam financiamentos, sejam bancos, sejam empresas que contratam financiamentos, como é que se mitigam os riscos de taxa de juros num financiamento de longo prazo? Porque o que está aqui em causa, no fundo, é num crédito a taxa fixa ou a taxa mista com um período muito longo de taxa fixa, há aqui um risco de flutuação das taxas de juros. Ora, como é que se mitigam estes riscos e porquê é que aqui há esta questão técnica do risco de taxa de juros no longo prazo? Eu vou tentar ser o mais simples possível, mas antes disso só gostava de dizer que se o Luís é o advogado do diabo, eu naquilo que ele disse eu sinto-me adjunto do advogado do diabo. Estou integralmente de acordo. Não, porque eu ser advogado do diabo entre partidos populistas e defender a banca, realmente o título do programa. Voltando aqui ao tema, vamos lá ver. Falando um pouco assim, o negócio bancário. Este tema não se pode desligar daquilo que é o negócio bancário em si.
Um banco tem operações em que paga juros e operações em que recebe juros. O banco paga juros, para simplificar, nos depósitos que recebe. O banco recebe juros nos empréstimos que concede. Simplificando aquilo que é o balanço de um banco. E a gestão de um banco é feita numa ótica que se chama, em linguagem bancária, gestão equilíbrio de ativos e passivos. Ou seja, o tipo de taxa de juro, o tipo de taxa de juro que o banco paga deve ser muito semelhante do ponto de vista da sua estrutura ao tipo de taxa de juro que o banco recebe. Quer dizer, se um banco paga nos depósitos a prazo, basicamente uma taxa de juro que tem um preço que é fixado cada 3 meses, cada 4 meses, cada 5 meses, e por norma abaixo de um ano. Portanto, o banco tem uma taxa, o dinheiro que o banco recebe de juros é refixado em períodos curtos e evolui em função das taxas de juros de mercado desses períodos curtos. Apesar de estar a financiar muitas vezes no longo prazo. E estando a financiar no longo prazo, tem duas hipóteses de financiar no longo prazo. Ou financia no longo prazo com taxa variável e então o repricing dessa taxa variável é semelhante ao repricing dos depósitos e há um equilíbrio do tipo de taxa de juros. No fundo há um acompanhamento e uma evolução dos juros que não fica fixo nem agarrado a um período longo de tempo. A taxa de juros sobe para os depósitos e sobe para os financiamentos, a taxa de juros desce para os depósitos e desce para... E o que é que os bancos ganham? A margem. E por isso falamos nos spreads, que são as margens. O banco recebe... É como um negócio de laranjas. O preço da laranja sobe. E o vendedor de laranjas compra mais caro, vende mais caro. O preço da laranja desce. O vendedor de laranjas compra mais barato e vende mais barato. E o que é que ganha a margem. E tira sempre um valor que fica acima daquilo que é pago ao produtor. Que no fundo é a sua margem. É a sua margem de lucro. Agora, se falarmos em taxa fixa, e se um empréstimo for fixado por 10 anos, 15 anos, 20 anos, só por curiosidade, nesta altura, o período médio do empréstimo de habitação é a 30 anos. Mas o tempo médio de duração num banco é para aí 15 a 20 anos. Se a taxa for fixa, independentemente das flutuações de taxa, o banco recebe sempre dos seus clientes aquele montante. E onde é que está o risco de taxa de juros? O risco de taxa de juros está em que ele paga aos clientes de depósitos uma taxa variável que sobe e desce em função do mercado e recebe sempre o mesmo, se fizer num negócio de taxa fixa. E isto cria desequilíbrios e cria instabilidade no resultado do banco. E, portanto, o que é que o banco tem no seu resultado? Tem a margem inicial, mas depois tem as diferenças a mais ou a menos da relação da taxa fixa com a taxa variável. Se a taxa variável subir, o banco está a receber um valor fixo e está a pagar mais. Se a taxa variável descer, o banco está a receber um valor fixo e está a pagar menos. E agora vamos aqui à parte mais complexa, que é explicar que é possível mitigar isto para depois os balanços dos bancos não serem afetados por grandes flutuações nas taxas de juros. Exatamente. O que é que os bancos fazem? Naquilo que são os seus financiamentos a taxa fixa, quer em particulares, quer em empresas, o banco contrata com entidades de mercado, existe no mercado, operações tipo swap, que transformam a taxa fixa em taxa variável. E, portanto, o banco recebe do cliente taxa fixa, mas tem uma entidade a quem paga a taxa fixa e recebe taxa variável. E isto tem um preço. No momento zero, como este contrato é um contrato de longo prazo, no momento zero, as taxas de juros são aquelas. O valor deste swap é relativamente baixo, é quase próximo do zero, porque é um diferencial que é fixado ali. Mas em função da flutuação de taxas de juros, o valor desta cobertura flutua todos os dias. E, portanto, pode ser acima, pode estar abaixo, pode o banco ter que pagar, pode o banco ter que receber, mas, de qualquer forma, no balanço do banco, o efeito prático é a taxa fixa passou a variável naquele período todo. Uhum. O que é que se passa se um cliente quiser, e este contrato com a entidade externa que faz a cobertura é feito para o período do empréstimo. Se um cliente quiser pagar antecipadamente o empréstimo, o que é que o banco tem? O banco deixa de receber daquele cliente a taxa fixa, mas continua a ter que pagar aquela taxa
da cobertura. Já lá vamos com mais detalhe para ver que risco é que isso representa para os bancos. Deixa-me só aqui ao Miguel, porque o Miguel também sabe isto, porque trabalha com empresas e sabe que isto não acontece meramente com os bancos. As próprias empresas, quando constroem os seus financiamentos e estão a olhar para aquilo que é a sua tesouraria, também usam este tipo de instrumentos de cobertura de risco, seja para taxa de juros ou outro tipo de riscos associados. Até para importações e exportações, moedas, operações cambiais, tens os contratos de seguros de crédito, tens um conjunto de operações. Eu só queria recuperar aqui, porque a parte, sinceramente, interessante do Carlos ele acabou por explicar a Pedro Nuno Santos aquilo que Miguel Maia e Paulo Macedo, de forma muito diplomática, quiseram dizer querer simplificar de uma forma muito demagógica aquilo que tem algum tecnicismo para explicar, que não era preciso muito tempo, foram 3 minutos, 4 minutos de intervenção, explicam claramente porque é que está a sair pelo caminho errado. E às vezes o querer ganhar mais 100 mil, 2 mil votos, ou querer ganhar mais 1% na votação. Nas votações, tem custos para o país e para a economia e para as pessoas que aparentemente se querem proteger. Porque agora a resposta simples então, mas os bancos são burros o suficientes para não se protegerem em relação a estas questões, basicamente vão se defender. E ao criar mecanismos de defesa, quem é que vai ser prejudicado? O cidadão. Quem é que vai ter problemas? As empresas, particularmente as PMEs. As grandes estão defendidas, porque todas elas têm quase sempre. O problema disto esta talvez seria a profilaxia adequada, que é explicar às empresas, explicar ao cidadão que quanto melhor for a sua avaliação objetiva e subjetiva do risco, quanto melhor for o seu colateral, melhor será a sua operação, melhor capacidade negocial vão ter, se calhar terão capacidade, mesmo não sendo uma mega giga empresa. Eu já tive condições com PMEs para poder discutir exatamente qual é que são os valores destas comissões de rescisão. Porque isto basicamente é um contrato, isto é um negócio, isto é um acordo, e depois é deixar a concorrência funcionar. Porque se o banco não quiser fazer, vamos bater à porta ao lado. E na porta ao lado, se quisermos ganhar como cliente, se calhar tem que fazer o seguinte. Há quem queira assumir. Querer regular tudo é não regular nada. E porquê? Não vai haver nada para regular, porque neste momento aquilo que aconteceu com o comunicado da Associação Portuguesa de Bancos foi na segunda-feira dizer, os senhores querem regular uma coisa que basicamente daqui por uns dias vai deixar de existir. Portanto, acabam por regular rigorosamente zero. Carlos, eu há pouco interrompi-o, mas é importante que expliquemos então estes custos que existem para os bancos quando o contrato é quebrado de alguma forma no empréstimo à habitação com um reembolso antecipado no empréstimo à taxa fixa, e de que forma é que isto pode representar um risco real para o balanço do banco e para a estabilidade do sistema financeiro. Certo. E era, só complementando o que o Luís disse, as grandes empresas, quando fazem negócios com os bancos de empréstimos significativos, negociam este tipo de cobertura imediatamente e muitas vezes está integrado no próprio contrato. Agora, nos particulares não se vai fazer o valor médio do empréstimo de habitação, média de 100 e tal mil euros. Não se fazem estes contratos individuais, fazem-se contratos de grupo. Só voltando ao tema anterior, imaginemos que, para se perceber melhor, uma loja de frutas tem um cliente que diz que eu todos os meses vou-lhe comprar 100 quilos de laranjas e vou-lhe pagar o preço que tiver no mercado. Mas aquela loja o que é que faz? Vai a um fornecedor e diz, eu todos os meses quero-lhe comprar 100 quilos de laranja, pago-lhe durante um ano 5 euros por quilo todos os meses. Imaginemos que aquele cliente que compra as laranjas, a meio do período diz, desculpe, você estava a vender laranjas a 6 euros, mas eu agora ali ao lado tenho a 4, desculpe, não venho cá mais. Apesar de já se ter comprometido de comprar agora, durante um longo período de tempo. Ele já se comprometeu com outra a comprar laranjas a 5 euros durante um ano. E vai ter com outro e diz assim, olha, meu amigo, desculpe lá, eu já não tenho o cliente que tinha, eu agora quero encerrar este contrato que tenho consigo que me cobria as operações com o meu cliente. Ele diz assim, tudo bem, mas eu estou-lhe a vender assim, tenho um contrato consigo que é 5 euros por quilo até final do ano. E o senhor agora diz-me que quer rescindir, tudo bem, agora se eu quiser vender, o preço da laranja desceu, só vou conseguir vender a 4, tenho que me indenizar pela diferença. Este é o conceito. Isto é natural e habitual é e é o que acontece. natural e habitual. E quer dizer, o valor da indenização é tanto mais baixo quanto mais próximo tivermos do termo do contrato. É tanto mais baixo quanto mais baixas forem as diferenças entre taxas de juros. Mas este é o conceito. É um conceito simples. É complexo. O Luís é complexo. O Miguel Maia disse que era complexo. É complexo. Mas do ponto de vista financeiro, qualquer... É complexo porque estamos a falar de produtos financeiros derivados. Agora, o que é que os bancos fazem? Os bancos fazem justamente este tipo de hedging. A palavra técnica é o hedging. Hedging, cobertura. É cobertura de risco. Porque os bancos têm o seu balanço, outra vez, é taxa variável. E, portanto, taxa fixa, fazem a sua cobertura, transformam a taxa fixa em taxa variável
para aqueles períodos com contratos firmes. Então, explicar também para quem não sabe como é que isto depois representa um risco. Um cliente que está sempre a abrir um contrato, depois a fechá-lo, abre um contrato, depois a fechá-lo com um banco que se está a financiar no mercado a longo prazo, que risco é que isto representa depois para os custos que o banco tem, se não houver uma comissão de facto a ser paga que compense este custo? 2 temas, Diana. O risco é o risco do banco depois de ter um contrato de taxa fixa, pode estar completamente desajustado dos mercados de taxas de juros. O banco tem um contrato de taxa fixa que é fixo durante não sei quantos anos e está completamente desajustado das taxas de juros e a sua margem desaparece. Ou é negativa. A sua margem é negativa nesse caso. O tema das comissões, eu acho que é um erro chamar-se comissão a isto. Não é nenhuma comissão. Isto é um custo financeiro. Ou um proveito financeiro, porque o valor de desfazer a cobertura pode ser positivo, pode ser negativo, depende da evolução das taxas de juros. E há aqui só um aspecto que é relevante. Os pagamentos antecipados no crédito à habitação não são muito racionais. Ou seja, há um pagamento antecipado que é racional, que é o cliente, do ponto de vista, faz o seu cálculo e acha que é melhor ele, tenha algum dinheiro disponível, é melhor pagar o empréstimo à habitação do que ter o dinheiro aplicado no banco e paga. Isto é racional. Eu, por exemplo, no final do meu crédito à habitação, eu pagava mais de seguro de vida do que de juros. Eu acabei por amortizar o crédito. Estava a ter um encargo adicional que não se justificava. Isto é racional. Agora, há muitas liquidações antecipadas que não são racionais do ponto de vista financeiro. São liquidações por divórcios, são liquidações por morte, são liquidações por mudança de residência. Uma família que mora em Lisboa, agora mudou-se para Aveiro, vende a casa em Lisboa, vai comprar uma casa em Aveiro, vai liquidar o seu empréstimo. Isto não é racional, não é uma racionalidade financeira, é vida. É uma necessidade. É uma necessidade. E, portanto, uma grande parte das liquidações antecipadas são situações destas, situações não racionais. Isto coloca em causa... A questão aqui coloca-se a outro nível, é que, por exemplo, durante muitos anos, praticamente em Portugal, não existia empréstimo de taxa fixa. Era absolutamente residual. Neste momento... É ao contrário. Começaram por ser a taxa fixa e havia muito pouco financiamento de crédito à habitação, depois passou-se a entrar naquela época massiva de crédito a taxa variável, que quase era a única indexante que existia, e agora é que voltamos à taxa fixa. Diana, tem razão. E num tempo em que só o Monte Geral, a Caixa de Depósitos e o Crédito Predial Português é que podiam ter empréstimo à habitação. Num tempo em que os outros bancos não podiam. Falamos nos anos 70, 80, em que era a única forma de haver financiamento. Talvez antes de 80, talvez. Depois foi autorizado, todos os bancos tivessem aquela... Por outro lado, para ter contratação de produtos de cobertura a longo prazo é preciso que o país tenha confiança no estrangeiro. E Portugal, durante muitos anos, não se financiava lá fora. Está muito ligado também à capacidade do país de se financiar lá fora, porque estes contratos são contratos, de algum modo, que envolvem compromissos. Só a partir do momento em que Portugal até já emite há 30 anos, pouco, mas emite. E, portanto, a partir daqui é possível também os bancos irem ter este produto. Só um aspecto de curiosidade. Antes de serem definidas estas comissões, os bancos, quando um cliente de taxa fixa queria desfazer o contrato, os bancos calculavam este valor. E aquilo que o cliente pagava era aquilo que era calculado para desfazer o contrato em função de componentes técnicas. Depois, com esta fixação das comissões em 2%, que é uma coisa irracional, os bancos deixaram de fazer o cálculo. Talvez em alguns casos assumindo o seu prejuízo também. Diana, talvez o que se devesse ter regulado é vocês fazem o cálculo e mostram ao cliente todas as componentes do cálculo. Que é o que defende a APB também. Deixe-me ir só aqui ao Miguel. Isso é que seria correto. Para olharmos para a questão jurídica de quebrar contratos quando eles estão assinados com bastante regularidade. Qual é a lógica de previsibilidade que isto dá aos negócios? Vamos lá por partes. É possível quebrar contratos. Depois tens, eventualmente... mas se as partes já previram o que é que acontece, significa que as partes acordaram o que é que vai acontecer nesse cenário. E neste caso, atenção, isto estamos a falar da crédito à habitação, mas nós podemos quase de forma análoga puxar isto para outras áreas. No contrato de arrendamento, às vezes, é igual, isto é, tu sabes, eu vou arrendar aquela casa por 3 anos, eu quero sair antes, eu não posso sair amanhã e não para pagar mais nada. Mas criar regras que facilitam demasiado a quebra de contrato é útil? Do ponto de vista da confiança de quem assina os contratos. Depois tens outra coisa que é quase de forma um bocadinho ainda muito genérica. Se porventura estivermos a falar num cenário relativamente
provável de acontecer, mas que aconteceu, há um artigo há décadas desta parte, que é o artigo 437 do Código Civil, que diz que chama-se alteração superveniente das circunstâncias. Basicamente é dizer o seguinte: se acontecer uma coisa anormal, além daquelas que as partes anteciparam e contrataram, isso está previsto na lei, que pode e deve ser feito o ajuste. Mas são situações anormais e que, tal e qual, muitas vezes o conceito o princípio da igualdade eu costumo dizer que é sobrevalorizado, que eu gosto mais da equidade, porque tratar de forma igual o que é desigual é outra forma de injustiça. E isto, neste caso, o que nós estamos a criar são situações injustas por querer tratar de alguma coisa com um conceito de igualdade que ele não existe. As partes fizeram um contrato de forma consciente. Quanto maior a sua capacidade notarial, melhor será o contrato de qualquer uma das partes. É óbvio. Nesta questão em particular, apenas vamos criar, esta é talvez a mensagem que eu queria e que quero repetir, que é por uma forma aparente de querer beneficiar o cidadão, no médio e no longo prazo, eu só vejo prejuízo para o mesmo. Carlos, há também aqui a questão da medida estar a ser votada no âmbito do orçamento do Estado, já que tínhamos começado aqui a falar deste tema, quando não tem, na prática, um impacto do ponto de vista orçamental, que é aquilo que se inscreve num orçamento de Estado, a previsão de receita, a previsão de execução de despesa. Isto é aquilo que se costuma chamar os cavaleiros orçamentais e que os ministros das Finanças tanto tentam fugir que na altura de desenhar uma proposta de orçamento. Devia ser este o espaço para se debater este tipo de medidas? Não, claramente não devia ser este. Eu nem sei, o Miguel aí poderá ou não, que o Luís Miguel para. Nem sei se estão domínio exclusivo da Assembleia. Penso que não. Penso que o Governo podia legislar se quisesse este nível. Eu não tenho... Se quisesse, o problema é que depois as coisas são afocadas à Assembleia e não é mais fácil do ponto de vista político a gente proteger-se nos deputados do que propriamente no Governo. Mas podia ser. Agora, isto não tem impacto orçamental. Isto é uma relação dos bancos com os seus clientes. Isto não tem impacto orçamental. E quer dizer, efetivamente estamos a utilizar o orçamento. Há lá coisas completamente absurdas, mas enfim, está a utilizar o orçamento, e o Luís Miguel falou nisso há bocadinho. Isto aqui é uma decisão completamente... São temas da maior politização. São temas da maior politização. É, no fundo, ocupar espaço. Ocupar espaço noticioso, ocupar espaço comunicacional, é dar nas vistas, e ainda por cima com essas medidas que são populistas, demagógicas. Foi isso que os banqueiros disseram na Conferência de Negócios. Aliás, sim. Miguel Maia dizia isso mesmo, que era uma medida populista e que de facto havia aqui respostas simples para problemas complexos. Diana, pior do que isso, há um homem americano de gestão que diz que não há pior decisão, eu vou dizer devagarinho, não há pior decisão que a melhor solução para o problema errado. E isto é claramente o que está em causa. O problema é que está a ser definido é errado. Não há este não é, e está-se a encontrar uma solução para um problema que é errado. Esta é uma questão técnica. Como é que isto se resolveria? Atenção, deixe-me dizer uma coisa. Esta compensação por desfazer um contrato de cobertura pode ser positiva, pode ser negativa. Porventura, em certas circunstâncias de mercado, o cliente até pode receber, ou até poderia receber. Se isto ficar definido como? Com clareza, com objetividade. Tudo isto são situações de mercado. E no momento do contrato, o contrato de taxa fixa dir-se-ia ao cliente e o cliente aceitaria, seguramente que aceitava, porque, só um parênteses, a taxa fixa não tem uma função social. Um contrato de taxa fixa no crédito à habitação, eu sempre defendi isso, tem uma função social, que é estabilizar para as famílias o valor da sua prestação. Deixam de ter angústias se a taxa de juros da Euribor vai subir, se vai descer. Aliás, na maior parte do mundo, nos países mais desenvolvidos, os contratos são a taxa fixa. Portugal é quase um oásis nisto. Curiosamente, também os países escandinavos andam neste nível. Curiosamente, também a Finlândia, os países escandinavos também têm. E por isso, às vezes, têm fortíssimos problemas. Ninguém sabe bem que na Escandinávia os bancos faliram todos há 20 anos atrás, não é? Portanto, como é que isto se resolveria, na minha opinião? Era com cláusulas, o Luís Miguel já falou nisso, era com cláusulas em que, no momento do contrato, ficasse definida a forma de cálculo de desfazer a cobertura no momento de um pagamento antecipado, total ou parcialmente. E essa forma de cálculo podia levar, em função do mercado, porque os indicadores de mercado existem, todos os dias. Os indicadores de mercado na cobertura estão em permanência, existem, são conhecidos. E tal como se faz o cálculo de uma taxa de juros em função de indicadores de mercado, de Euribor no caso, aqui far-se-ia o cálculo desse custo de desfazer, desse custo ou do proveito de desfazer a cobertura, no momento em que o cliente pedisse, em que fosse feito, com uma total transparência no cálculo. Só uma nota sobre o tema, é que cada vez mais temos taxa fixa. A taxa fixa deve ser incentivada. Porventura, no momento inicial, talvez o banco pudesse fazer uma simulação ao cliente.
Se as taxas forem para aqui, a cobertura pode ser esta. Se as taxas forem para ali, a cobertura pode ser aquela. O custo ou o proveito. Talvez também para as pessoas perceberem claramente o que é aquele custo. No fundo, mais informação sobre esse tipo de produto. É informação e transparência sobre o tipo de produto e sobre as consequências daquilo. Agora, fomentar a taxa fixa, oferecer taxa fixa tem valor social. Esta é a minha opinião, sempre foi e continuará a ser. Muito bem. Deixa-me só, Miguel, para lhe perguntar, também porque o Paulo Mazedo dizia na Conferência de Negócios que criou-se o hábito de legislar, sobretudo por regulamento e portaria, para evitar daqui um Parlamento muito fragmentado. Isto vai ser o novo normal? Nomeadamente, evitar o Parlamento, deixar de criar decretos-lei. Enquanto tiveres um governo minoritário que a cada momento possa ter que negociar, e particularmente sem uma geringonça como houve, que garantia alguma estabilidade governativa e legislativa, ainda gravemente, que agrava com as contínuas curvas à esquerda e à direita que os partidos têm, nomeadamente o Chega, muito rapidamente já se percebeu que tanto pode dizer branco passado 5 minutos de estar a dizer o seu contrário. É muito difícil tu conseguires antecipar alguma estabilidade legislativa dentro deste quadro parlamentar, e não é só o quadro parlamentar enquanto dessa capilarização dos votos, é também as pessoas que estão à frente de um conjunto de partidos que percebe-se algum antagonismo pessoal, alguma falta de química para haver algum relacionamento institucional que, mesmo com ideias contrárias, eu percebo o que é que eu tenho que ser feito. Pelo menos eu não sinto. Olha-se hoje em dia para um conjunto de bancadas parlamentares e percebe-se claramente que, e para as lideranças dos seus partidos, há muito pouco respeito institucional e alguma colaboração institucional que, independentemente de percebermos que temos ideias diferentes, há aqui um momento que poderemos estar claramente para um sentido comum. Isso não existe hoje, e daí talvez a explicação que Paulo Macedo sabiamente nos trouxe. Muito rapidamente, e para fecharmos, há aqui um risco sério de se acabar definitivamente com a taxa fixa, Miguel. Começamos pelo Miguel para depois darmos a primazia do nosso convidado fechar o programa. Eu espero que não, exatamente pela função que aqui estava, e acho que é extremamente importante dotar de alguma maior segurança um conjunto de operações que são feitas para uma boa parte da população. Deixa-me dizer o seguinte, só para culminar. Eu durante muito tempo, às vezes era crítico em relação à agressividade comercial com que via a banca a trabalhar determinados produtos e determinados objetivos, e nomeadamente a falta de informação e transparência que voluntária e de forma quase perfeitamente consciência é dada. Eu hoje em dia não sinto tanto isso, e vejo mais abertura, vejo mais regulamentação, mais disponibilidade, e não é só por estarem a ser obrigados. Percebe-se claramente que o cliente e o consumidor precisa e quer, até porque são mais jovens, mais informados e são mais sedentos dessa explicação. Portanto, acho que, e para concluir, é possível, com mais informação, com mais transparência e com mais conhecimento, conseguir chegar às mesmas soluções, mas por caminhos completamente distintos que não anulem o efeito que se quer alcançar. Carlos, para fecharmos, há o risco de desaparecerem, apesar da sua importância? Acho que não há. Acho que os bancos os bancos conhecem bem o tema, os bancos sabem como enfim, encontrar eventualmente situações de mitigação que são não tão claras. Ou seja, vamos admitir que pela falta de cobertura dos custos... Só uma nota, estes instrumentos de cobertura que os bancos contratam têm impacto no seu balanço todos os anos, todos os meses, todos os dias, e está lá avaliado. Quer dizer que se o instrumento de cobertura se custa ou mais ou menos, o balanço do banco também sobe ou desce. E, portanto, o que é que os bancos podem fazer, se calhar? Ter taxas de juros mais altas? São os consumidores que vão perder. Ter taxas de juros mais altas, o preço é um pouco mais alto, o cliente paga mais, mas é menos claro para o cliente do que seria se o cliente pagasse uma taxa de juros pura de concorrência até internacional e o cliente soubesse que tem que pagar outra vez. O cliente podia ser até informado com algumas simulações o que é que isso aconteceria. Eu acho que não vai acabar, até porque só um número engraçado. Nós aqui há 5 ou 10 anos não tínhamos taxa fixa e nem taxa variável. O que temos hoje é, em junho de 24, segundo o Banco de Portugal, no estoque de crédito à habitação, 30% já é taxa fixa e variável. Só uma nota, é capaz de com isto crescer ainda mais, é a taxa mista. Por exemplo, com empréstimos de taxa fixa há 5 anos ou 10 anos e não taxa fixa total. Os bancos aqui também se defendem um pouco porque o risco é menor, porque o período de taxa fixa é menor, não é? Agora, acabar, não acho que vai acabar, os bancos não vão acabar com isto, até pela função que os bancos têm também de servir as populações, não é? Muito bem, está assim feita a análise desta semana de Olhos Postos na Banca. Obrigada, Carlos Albuquerque, por esta explicação e este conhecimento que nos trouxe a um tema que sabemos é complexo, e obrigada, Luís Miguel Henrique, por mais esta análise também na semana ao Advogado do Diabo. Obrigado. Assim que nos acompanha, até breve.